relevante. E veremos mensagens aqui cada terça-feira sobre pessoas, personagens que nos deram exemplos de uma vida relevante, de uma vida que merece ser imitada. Amém? Aleluia! De alguém que merece ser copiado, imitado, porque realmente foram relevantes na sua época, relevantes na sua história. E muita coisa, nós temos aí a Bíblia rica, recheada de textos bíblicos de homens, como Daniel. Nós temos no Antigo Testamento como José, como Abraão, como Jacó, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enfrentaram um rei e entraram numa fornalha, desafiando tudo e todos, acreditando de que Deus era com eles. Aleluia! Foram relevantes na sua época, naquele contexto lá em que eles viveram, eles foram relevantes, fizeram histórias extraordinárias, homens que deixaram um legado, uma história. E eu vou hoje para o Novo Testamento. Nós vamos abrir o livro de Lucas, capítulo 1 e versículo 8. Nós vamos ler o texto e a história de um homem, mais precisamente, vamos ser justos aqui, de um casal. Aleluia! Uma mulher também, tem uma mulher aqui também nessa história, que foram relevantes para a sua época, e a relevância deste casal atraiu o coração de Deus. Interessante, Deus conhece o teu e o meu coração, e Deus sabe quais são as intenções do nosso coração, e de acordo com a intenção do nosso coração, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Deus, Ele conhece a intenção do coração do homem, ou seja, antes do pensamento chegar à sua mente, Deus já te conhece, Deus já sabe qual é a intenção do seu coração. Então, nós vamos entender aqui nesse texto, que este homem era um homem muito bem intencionado, aleluia, e ele, por ser este homem tão bem intencionado, com o desejo de fazer algo neste tempo, nesta época, ele conquista o coração de Deus, e Deus então vai realizar uma promessa, e nós vamos ver aqui nesse texto, as promessas de Deus se realizam com aqueles que desejam ser relevantes. Amém? Aleluia! Sendo relevante em um tempo difícil. Este seria o tema da mensagem de hoje. Sendo relevante em um tempo difícil, ou relevante em um tempo difícil, E nós vamos ver, diz Lucas capítulo 1 versículo 8, não sei se está livre, já está show, Lucas 1 e 8, diz o texto sagrado: existiu no tempo de Herodes, o rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Veja a riqueza de detalhe desse texto, nesse versículo 1, já dá uma mensagem para nós hoje, viu? Lucas se preocupa em detalhar época, quem é a mulher dele, nome dele e nome dela, e ainda a tribo que eles pertenciam. Veja a riqueza de coisas que Lucas quer trazer para nós aqui. O versículo de número 6, 5 e 6, agora o 6, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensível. Olha, aqui está homem relevante, vivendo irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aqui está a marca de Zacarias e Isabel. Olha o que diz o texto: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade,
E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar de incenso. O anjo de Deus apareceu para Zacarias. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Amém? Ah, que história! Essa história, queridos, nos enche de encorajamento, nos enche de inspiração. A Bíblia é recheada de textos e histórias bíblicas que servem para nosso exemplo, para que a gente possa ler e tomar exemplos. Nesses minutos que nos restam, eu não vou cansar os irmãos, mas dentro deste tema relevante, nós temos hoje aqui a história desse homem. Quando Lucas, queridos, vai dizer, existiu no tempo de Herodes. Só aqui, irmão Antônio, tem uma história. Existiu no tempo de Herodes. Por que Lucas fala disso? Ora, o fato de Lucas, pastor Osmar, colocar no texto dizendo, existiu no tempo de Herodes o rei, ele está falando de uma época. Lucas está querendo fazer a gente lembrar que tempo era esse. Herodes. Quem lembra desse nome aí? Herodes. Quem foi ele? O maldoso Herodes, o terrível Herodes, o perverso Herodes. A história de Herodes é macabra, terrível, né? Um homem terrível, um homem tirano, um tirano da época, o homem que matou injustamente, que fez coisas terríveis para a sua época. Ou seja, tempo de Herodes na história, se você conhece a história, você vai ver, tempo de Herodes é um tempo negro, é um tempo difícil, é um tempo de crueldade, é um tempo de maldade, é um tempo de coisas ruins, sabe, aquele tempo daquele presidente, daquele rei, daquela pessoa que você lembra com remorso, com sentimento, né, de maldade. Que pessoa má foi aquele tempo, que coisa terrível foi aquele tempo, que coisa difícil foi naquele tempo. É desse sentimento que Lucas está escrevendo. Quando Lucas está dizendo, existiu no tempo de Herodes o rei, ele está dizendo, olha, chega a me dar um frio na espinha. Que tempo duro era aquele, que tempo terrível era aquele. A religião, a igreja, o templo estava abandonado, as pessoas não iam para a igreja, as pessoas não buscavam a Deus, as pessoas estavam longe de Deus. Sabe, quem conhece a história vai entender o que eu estou dizendo. Sabe quantos anos eles estavam sem profeta? 400 anos, sem um profeta, sem ninguém para profetizar, porque depois de Malaquias veio o período de silêncio. 400 anos sem profeta em Israel. 400 anos. Imagina, o Brasil tem 500 e poucos anos, né? Vejam bem, quase a idade do Brasil. 400 anos sem um profeta para falar algo de Deus, sem alguém para se levantar em nome de Deus, sem alguém para trazer o povo de volta para a presença de Deus. 400 anos de abandono da fé, pessoas maldosas, Herodes reinando, matando todo mundo. Ele pegou as crianças para matar, lembra? Pegou os meninos, quando Jesus nasceu, ele pega os meninos e mata os meninos. Ele mata os meninos, as crianças. Fez igual o faraó do Egito lá, mesma coisa, para tentar pegar Jesus e matar Jesus. Já, veja, esse é o tempo de Herodes. Aí Lucas, no tempo desse, terrível desse, uma situação dessa, Lucas vai dar testemunho de um casal. Quando ninguém é,
tem Zacarias lá. Quando ninguém vai para a igreja, tem um que vai. Quando ninguém cultua a Deus, tem um que cultua. Quando ninguém serve a Deus, tem um lá que vai. Quem está entendendo isso? O que é ser relevante? Aleluia! Que coisa! Eu entendo aqui, irmão Antônio, eu entendo aqui, queridos, que mesmo em tempo de dificuldade, se existe no teu coração desejo de ser relevante ou de ser fiel a Deus, isso é possível. Aleluia! Mesmo quando ninguém é, mesmo quando você serve sozinho na tua casa, mesmo quando a tua casa não vai, mesmo quando os teus amigos não vêm, mesmo quando as pessoas que te rodeiam não querem nada com Deus, não querem servir a Deus, não temem a Deus, não têm temor de Deus, ainda assim você está fazendo a diferença no meio deles. Aleluia! Você está temendo a Deus, você está sendo fiel a Deus, você está obedecendo a Deus, você deseja ser relevante. Aleluia! Você está desejoso em ser e fazer a diferença. Aleluia! Sempre é possível quando tem alguém desejoso de fazer a diferença. E aí diz o texto sagrado que quando ninguém vai para a igreja, ninguém serve, ninguém adora, a igreja está vazia, o templo está vazio, o culto está abandonado, o serviço sacerdotal está abandonado. Vejam bem, diz o texto que chega o dia de Zacarias oferecer o altar de incenso. Aleluia! E ele vai para o templo naquele dia. Aleluia! Mas ele não apenas vai para o templo, ele não apenas vai lá fazer o protocolo ou cumprir o protocolo. Como é que eu sei disso? O texto diz, o texto está dizendo que o coração dele já era alguém que temia a Deus. Aleluia! Quando o anjo aparece para ele, olha o que o anjo disse: a tua oração foi ouvida, o teu clamor foi ouvido. O que o texto está dizendo? Quando ninguém orava, Zacarias continuou orando. Aleluia! Quando ninguém buscava Deus, ele estava buscando. Ele não foi lá para o templo só para cumprir protocolo. Ele não foi lá só porque era o dia dele, porque o sorteio naquela época existia a tribo, né? E cada sacerdote era sorteado um dia. Naquele dia caiu o sorteio dele. Então ele era o sorteado daquele dia para entrar no templo e oferecer o sacrifício. Aleluia! Não só porque ele foi sorteado, não só porque era o dia dele, não só porque ele foi cumprir o mandamento do Antigo Testamento, porque a lei dizia, não, ele já orava a Deus, ele clamava a Deus. Diz o texto sagrado, ele era irrepreensível. E diz o texto, Isabel e Zacarias eram justos perante Deus. Aleluia! Ei, é possível viver justiça no mundo injusto. Aleluia! É possível sim, quando se tem coragem para ser justo no mundo de injustiça. Aleluia! Quando se tem coragem para ser fiel no mundo de pessoas infiéis. Quando se tem coragem para levantar a bandeira, aleluia, de Jesus, a bandeira da fé, quando todos duvidam, quando ninguém mais acredita, quando as pessoas estão desacreditadas de Deus ou perdidas, eu e você somos alguém que Deus está dizendo, você vai ser relevante nesse tempo. Aleluia, aleluia. Quem quer ser relevante na sua história? Quem quer ser relevante no seu tempo? Aleluia, eu estou falando de uma igreja relevante. Oh, aleluia, o meu propósito com o propósito de Deus, e o propósito de Deus para nós é que sejamos uma igreja relevante. Aleluia, que sejamos uma igreja de exemplo. Isso é ser relevante. O que é ser relevante? É se destacar no meio onde todos são iguais, mas você faz diferente. Aleluia. Quando todos falam uma mesma língua, mas você tem outro tipo de linguagem.
Quando todos têm o mesmo tipo de atitude, mas você tem uma atitude diferente. Aleluia. Isso é ser relevante. É quando você se propõe a fazer algo extraordinário para Deus. Aleluia. E isso é ser relevante. Que família, que exemplo. E diz o texto que eles eram avançados em idade, já eram idosos. Isabel era estéril, ou seja, ela não podia gerar filhos. Aleluia. Interessante. Prima de Maria, não é? Eram primas, Maria e Isabel, que era mãe, depois foi ser mãe de Jesus. Eram parentes. Interessante isso. Aleluia. E diz o texto sagrado que ela viveu isso em um tempo difícil. Ela viveu uma vida extraordinária para Deus. Em um tempo em que suas amigas não queriam nada com Deus, ela serviu a Deus. Aleluia. Em um tempo em que ninguém dava exemplo, ela deu exemplo. Aleluia. Diz o texto sagrado que Deus se agradou. Aleluia. Eu fico achando, e aqui eu já estou terminando, olha aqui, vivia uma vida irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, o que é vida irrepreensível? É andar no meio das pessoas sem que ninguém aponte qualquer tipo de acusação, ou falha, ou erro, ou te julgue por alguma coisa. Não, Zacarias não. É como se alguém dissesse assim: olha, lá vai o Zacarias, aquele homem ali é um homem de exemplo. Aleluia. É um homem que dava exemplo no meio das pessoas. É um homem de bom testemunho. Aleluia. E um testemunho extraordinário. Diz o texto, irrepreensível. Essa palavra aqui no original quer dizer sem mancha, sem mácula, sem ser mal falado, mal questionado ou mal intencionado. Não, irrepreensível, ilibado, uma vida honesta, fiel. Aleluia. E logo Lucas, eu reflito de novo, Lucas está dizendo, isso tudo acontece no tempo de Herodes, no tempo de guerra, no tempo de negridão, de escuridão, as pessoas estão longe de Deus. E aqui eu termino, escute bem, Deus está querendo cumprir uma promessa. Amém? Deus está querendo cumprir um propósito, Monei. Deus está querendo realizar algo. Eu falei no começo da mensagem, quantos anos sem profeta? Quantos anos? 400 anos. E Deus está olhando do céu e dizendo, está na hora de eu começar a trabalhar na terra de novo. Está na hora de eu começar a falar pela boca de alguém de novo. Quem que eu acho? E Deus começa a olhar lá do céu. Eu penso exatamente dessa forma, porque é dessa forma que acontece, que Deus faz comigo e com você. Amém? Deus olha do céu, olha para você e diz assim, deixa eu ver, eu preciso de alguém para realizar aquela tarefa. Eu tenho um propósito naquele lugar, naquela terra, naquela família, naquele hospital, naquele lugar, para aquele propósito, ou para algo especial, seja na política, seja na igreja, seja na cidade, seja aonde for. Deus tem os seus propósitos. Aí Deus olha para você e diz assim, achei Osmar, achei, é contigo que eu vou fazer o negócio. Aleluia. Por que, Osmar? Porque você alegrou o meu coração. Aleluia. Aleluia. E aí Deus está querendo começar o negócio. Deus está querendo, vejam bem, gente, isso aqui é muito forte, porque está chegando a hora de Jesus nascer. Quem está entendendo isso? Está chegando a hora de Jesus nascer. Gente, isso aqui é uma mensagem tremenda. Está chegando a hora de Jesus vir ao mundo, do Salvador do mundo descer, se esvaziar da sua glória e descer.
mas tem que vir alguém para preparar o caminho para ele. Aí ele sai procurando alguém. Aí quem ele acha? O casal de velhinho, Zacarias e Isabel. Ele disse: achei um casal que vai gerar um menino, e esse menino vai descer lá no Jordão, vai batizar e vai abrir o caminho para o meu filho descer. Aleluia! São 400 anos que Deus está em silêncio, que não tem profeta na terra, que ninguém fala nada. 400 anos que Deus se calou, agora Deus resolve falar de novo. Chegou o tempo de Deus agir, chegou o tempo da plenitude dos tempos, chegou o momento do Filho do Homem descer. Aleluia! Aí Deus acha Isabel e viu neles tanta fidelidade, viu neles tanta relevância, um casal tão extraordinário, que disse assim: é com vocês que eu vou realizar a minha promessa. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus achou um casal irrepreensível no mundo sujo. Aleluia, no mundo terrível, Deus achou um casal para realizar sua promessa. Aleluia, quem quer que a promessa de Deus se concretize na sua vida? Oh, glória a Deus! Ei, aleluia, se coloque diante de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui, aleluia, para a realização das tuas promessas. Que eu seja apto, que eu esteja pronto para a realização dos teus projetos na terra. Aleluia, aleluia. E Deus faz a promessa. Vocês conhecem a história. O anjo aparece para ele dentro do templo. Ele entra no templo, entra aqui no Santo dos Santos, vai oferecer o sacrifício. Daqui a pouco ele olha para o lado, tem um anjo do lado dele. Ele diz: não temas, Zacarias, fica tranquilo, sou eu, o Senhor. Desci hoje aqui porque gostei de ti. Aleluia, gostei tanto de ti. Você tem sido fiel, você tem orado, e a tua oração foi ouvida. E tem uma coisa: a tua oração foi tão ouvida que eu vou te dar uma promessa, e através de vocês dois vai nascer um que se chamará João Batista. Aleluia. Ele vai abrir o caminho, ele será aquele que propagará o caminho. E vocês conhecem quem foi João Batista? O homem que batizou o próprio Jesus. Aleluia. Filho não tem. O próprio Jesus falou. O próprio Jesus falou, pastor. O pastor está dizendo aqui. O próprio Jesus disse: nascido de mulher, nenhum homem foi tamanho grande como João Batista. Aleluia. Oh, filho de quem? De Zacarias e Isabel. Aleluia. De alguém que está lá servindo a Deus. Filho de quem? De Zacarias e Isabel. Aleluia. Então, querido, eu entendo aqui, aleluia, que é possível, oh, as promessas de Deus se cumprir na tua vida, ainda que o mundo esteja corrupto, ainda que o mal esteja aí, ainda que o mundo esteja em corrupção, oh, Deus está contando comigo e com você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Oh, aleluia, oh, aleluia. Que coisa tremenda, que exemplo. Esse texto é muito grande, é muito longo, a gente não quer cansar os irmãos, mas tem muita coisa nova aqui ainda, tem muita coisa. João Batista vem, é coisa extraordinária. Maria vai visitar Isabel, aleluia, as duas se alegram, porque tem um ali no ventre de uma e no ventre da outra. Que coisa extraordinária. Os dois têm quase a mesma idade, Jesus e João Batista. Oh, que história extraordinária. Quando Deus começa a realizar o seu plano, aqui começa a história de uma nova aliança que Deus abriria, ou seja, de uma nova dispensação. A dispensação da graça iniciaria, e eles foram os precursores dessa história. Tudo começa nessa família. Aleluia, que coisa extraordinária. Oh, aleluia, você está propício para que a promessa de Deus aconteça na tua vida. Amém, aleluia. Seja
enquanto ninguém é, faça enquanto ninguém faz, sirva a Deus enquanto ninguém serve, louve a Deus enquanto ninguém louva, aleluia. Oh, faça diferente, aleluia, faça por você mesmo. Vamos orar neste momento. Oh, aleluia. Tem alguém que quer chegar aqui no altar? Talvez exista uma necessidade, talvez exista aí um problema, talvez exista aí algo que você precisa da parte de Deus. Chega aqui no altar, venha cá, nós vamos orar por você, pela tua casa, pela tua vida. Isso, pastor Osmar está aqui com óleo, nós vamos ungir, aleluia. Se tem alguma enfermidade, se tem alguma necessidade, venha aqui diante do altar, nós vamos ungir você agora, aleluia. E a presença de Deus alcançará a tua vida, não importa a necessidade, não importa o problema, não importa, aleluia. Deus tem vitória para você aqui esta noite. Oh, aleluia. Oremos. Nosso Deus e eterno Pai, os obreiros podem ungir. Nós oramos agora, Senhor, e abençoamos o teu povo, abençoamos os teus filhos. A bênção de Deus esteja sobre a sua vida, Pai. Nós oramos, Pai, para que sejam curadas enfermidades, para que haja milagre, cura, restauração, aleluia, para que a boa mão do Senhor esteja estendida, aleluia. Eu oro pela tua filha, eu oro pelo teu filho, eu oro pela sua casa, eu oro pelo seu negócio, aleluia. Ó Deus, em um tempo difícil, tem gente aqui hoje que quer servir, que quer fazer a diferença, aleluia. E eu oro pelos teus filhos agora, abençoando a vida de cada um, ó Pai, e que sejam alvos da tua bênção, em o nome de Jesus. Receba as bênçãos de Deus sobre a tua vida.